Bom dia, pessoal. Bom dia para todos, né? Bom dia. Vamos começar agora o Debatologia, que é um evento da Aracê, um evento online da Aracê. Esse é o segundo evento do ano. A Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado, é dedicada ao estudo da ciência e Conscienciologia, com sede em Domingos Martins, onde possui um campo de pesquisa e educação. Eu vou fazer uns lembretes, pedir a vocês, por enquanto, mantenham os microfones fechados. Na hora que a gente for fazer o debate, vocês vão poder abrir e fazer pergunta para a Ana. O texto da Ana Rita está disponibilizado aí no chat. Se vocês puderem pegar para baixar o texto, dar uma lida, e no decorrer aqui do Debatologia, a gente vai poder fazer perguntas sobre essa pesquisa a Ana. Vou apresentar a nossa pesquisadora aqui, Ana Rita Confati. Ela é psicóloga clínica e é pesquisadora da Conscienciologia desde 2007. Esse é o mini currículo que ela passou, mas ela pode complementar. Eu vou passar um pouquinho aqui a palavra para ela se apresentar a pesquisa dela. O tema da pesquisa da Ana é autorreciclagem da mania de reclamar. Ana, dá uma palhinha aí da sua pesquisa. Ok. É isso mesmo, conheci a Conscienciologia em 2001, sou voluntária desde 2007, verbetógrafa, tenepsista, docente, né, todas essas ferramentas aí a gente usa para evoluir. Então, eu agradeço muitíssimo, né, bom dia para todo mundo aqui, agradeço muitíssimo a presença de vocês, e o convite, né, é o Rio de Janeiro, que está apresentando hoje, mas o convite veio através da Andréia também, e agradeço a oportunidade por estar aqui compartilhando meu Labcom com vocês, né? Meu laboratório consciencial sobre a autorreciclagem da mania de reclamar, ou seja, né, a superação ou a eliminação do queixume, mas a gente ainda está em fase de superação, a gente sempre está em fase de evolução, né? Então, essa reclamação que nós mesmos, só para contextualizar, programamos durante o período intermissivo, né? Especificamente, né, durante o curso intermissivo, para desempenhar aqui no intrafísico. E lembrando que toda a ProEx, ela é exequível, né? Ela a gente consegue desempenhar, é do nosso tamanho, no caso, né, o evoluciólogo, os amparadores, eles não são sádicos, eles nos dão a sobrecarga, ou no sentido que a gente pode dar conta, né, o que nós suportamos, eles não dão mais do que aquilo que a gente suporta. E lógico que no extrafísico a gente está lá programando, né, os nossos paradeveres para vir aqui cumprir, quando a gente chega aqui, lá a gente não é restringido pelo corpo físico, não temos que trabalhar, não temos família, não temos grupo karma para assistir, então é muito mais, digamos, na teoria, né? E a gente se planeja e vem aqui no intrafísico para desempenhar o que a gente mesmo combinou, né? Então, e aí eu vou discorrer sobre, mais ou menos em cima disso, essa reclamação que a gente mesmo se programa, vem aqui e reclama daquilo que a gente programa, né? Eu não sei se todos leram o texto, mas para contextualizar, né, o debate de hoje, então, é em torno dessa casuística pessoal aqui, que eu vou apresentar alguns resultados da aplicação da técnica, né, que eu apliquei quando eu fiz o programa de conscienciometria da Conscius, que teve duração de 3 anos, né, uma vez por semana, presencial em Foz do Iguaçu, a 140 quilômetros aqui de Cascavel, no período aí de 2017 a 2019, tive muita parceria do meu parceiro Newton, o qual ele fazia uma dinâmica e ele procurava fazer nesse dia para me ajudar, porque era à noite, então eu ia e voltava, então foi um investimento evolutivo aí que a gente fez, né? E no terceiro ano são 3 anos, no terceiro ano a gente passa pelo Recim 2, e a gente passa por várias cobaias. Então, eu fiz um recorte disso tudo, tá? E aí eu descrevi são 10 sessões do conscienciograma, a gente responde, né, são 3 anos investindo respondendo o conscienciograma. E na sessão consciencialidade, né, a 9ª sessão, eu escolhi uma folha de avaliação que tinha a ver com consciencialidade,
especificamente era o tema identidade, consim e herança. E dentro disso, nessa sessão, foi debatido bastante sobre as precocidades infantis sadias, né, na condição de porta aberta da consciencialidade mais ampla, enquanto ainda na infância. E foi a partir daí que eu tive mais clareza, né, sobre a amplitude da minha precocidade infantil sadia. E também sobre essa porta, né, da consciencialidade mais ampla. Foi aí que eu percebi que eu fui costurando e juntando os pontos, né? E não só percebi também a precocidade infantil sadia, bem como as distorções, as reivindicações, as reclamações que me mantinham estagnado. Então, a questão que eu escolhi, assim, só para contextualizar, eu sei que talvez, mas foi a questão que eu escolhi foi o seguinte, para ser avaliada pelos consensômetras, né, no dia do Consincobar, e alavancar aí que a técnica é alavancar os trafores, trafares e trafais. Então, a questão foi o seguinte, qual o discernimento das previsões quanto ao porvir imediato entre a produtividade e a estagnação? E aí os consensômetros me fizeram algumas perguntas, né? Eu já tinha feito o trabalho antes, mas eles perguntavam o que estava estagnado em minha produtividade? Qual trafar que me mantinha na estagnação? E aí, né, diante da reflexão, junto com eles, enfim, e todos os colegas e o campo, né, então foi mapeado esse traço da reclamação indevida. No dia era reclamação indevida. Por quê? Estou reclamando de quê? Por quê? O que está me faltando? O que está me faltando que eu mesma planejei, que eu não estou dando conta? Enfim, indevida, né? Surgiu, então, todo através do debate, da construção, indevida por apresentar algumas distorções, falta de percepções e algumas posturas anacrônicas que eu precisava, né, atualizar, que eu precisava melhorar. Então, todo esse levantamento, né, culminou num verbete, que eu defendi no dia de Natal, 25/12/2021, e hoje estou fazendo esse debate juntamente com vocês no dia, então, que eu ressomei. Então, são marcos aí que eu preciso levar em consideração. E estou muito feliz por estar aqui, né, nesse momento evolutivo com vocês. Inclusive, depois eu posso falar de um aporte aí da Aracê que faz parte da minha vida. Então, vou contextualizar um pouquinho a história, porque, como é uma casuística, se eu não falar um pouquinho do que foi levantado, fica meio solto, né? Então, a história, assim, desde muito cedo eu saí de casa, muito cedo mesmo, para estudar e trabalhar. Eu tinha 9 anos de idade, eu já fui estudar e já era babá de 2 crianças. E com 10 eu fui cuidadora de uma senhorinha de 81 anos. E aos 11 anos eu também já fui morar com uma irmã, eu tomava conta, estudava à noite, cuidava de uma criança. Então, desde muito cedo eu fui cuidadora. Com 9 anos eu já fui cuidadora. E eu dava conta. E aos 16 anos, aí, concluí o ensino médio, eu já comecei a trabalhar com carteira assinada numa farmácia. Após 3 meses de treinamento, eu já passei a fazer plantão à noite, sozinha, até 11 horas, às vezes meia-noite, fazendo tudo que uma pessoa, né, na época não tinha esses UPAs, né, esses pronto-socorro, era a farmácia que as pessoas iam para comprar remédio, para fazer injeção, e era eu que, né, dificilmente eu chamava o chefe o plantão, o farmacêutico da farmácia para fazer isso. Então, ele até me parabenizava que eu dava conta de trabalhar à noite sozinha muito cedo. Então, eu acho que isso tudo, né, faz parte aí de ideias inatas que eu já trouxe, de compromissos, mas havia algumas demandas por trás disso que eu não percebia, que eu vou terminar de falar aqui. Então, desde criança eu falava que eu queria ser enfermeira, eu queria estudar, eu queria ser enfermeira. Mas aí depois, com o tempo, eu fui ser psicóloga e está tudo certo, estou bem satisfeita. Então, de certa forma, eu já percebia, né, não percebia naquela idade, mas estava se delineando aí a minha provável ProEx dentro dessa área de cuidar de pessoas, né, porque desde muito cedo eu cuidei de pessoas, né. Então,
Só tem um detalhe, que talvez isso tudo também é ideias inatas, mas eu tive um exemplarista dentro da família, que foi o meu avô, não posso deixar de citar ele aqui, que desde criancinha eu via ele curando pessoas, sabe? Na época chamavam de curador. E ele ainda era alemão, filho de alemão, então muito rechaçado pela Socin, pela igreja, só para fazer um adendo, mas eu via desde criança até meus 9 anos, eu convivi muitíssimo com ele, fila de espera para serem atendidos e as pessoas saindo de lá bem melhor e muito agradecidas. Mas vou só fazer um adendo aí. Mas voltando, qual seria a minha queixa, né? O que foi identificado ali, depois de eu contar a minha história, como é Consim e herança, depois de contar a minha história, era de que forma que eu estava, o processo de estagnação, onde que era que pegava. E aí, junto com os consensômetros, eu entendi que eu tinha uma ideia de que eu fazia demais e recebia pouco. Eu fazia demais por todo mundo e recebia muito pouco. E aí, lógico, depois a gente foi adentrando na autopesquisa aí. E mais uma queixa identificada aí, uma distorção também, era de que eu não teria recebido aportes e suporte da família, muito distorcida, porque naquela vivência como Consim Cobaia foi esclarecido e ampliado todo esse processo. Os consensômetros, o colega, a Equipex, o campo, eu pude perceber que tudo que eu vivenciei, a assunção dessa responsabilidade precoce desde criança, foi o que me fortaleceu a sair da possível interprisão familiar de dependência. Por quê? Eu explico. Essa dissidência que se iniciou aos 9 anos, isso foi um aporte para mim, porque minha família, meus irmãos, eles são muito, muito afetivos, eles são muito, muito unidos, mas eles são muito, muito apegados. Tanto é que todos moram muito perto, estão na mesma cidade até hoje, então é mais do mesmo, entende? Então eu precisava sair para eu poder visualizar outras esferas, né? E a minha mãe, muito incentivadora, sempre de que nós precisávamos estudar, que a gente precisava se formar, que a gente precisava trabalhar diferente dela, que ela não teve essas oportunidades. Então, eu saí de casa cedo, sim, né? Morava no sítio, então era 5 quilômetros para chegar até a escola que eu estudava enquanto eu era menor só tinha até a 3ª série no interior, aí eu tive que me mudar para a cidade, e não tinha transporte nem gratuito nem pago naquela época, e eu não dava conta fisicamente de caminhar essas quilometragens cedo, frio, sol, chuva, geada, né? Então não dava conta. E aí, dessa forma que chegou esse aporte de ter saído de casa e ter podido estudar ao mesmo tempo, assumir responsabilidades precocemente, mas eu só virei essa chave e parei de reclamar a partir de todo esse processo. Era uma reclamação, assim, ruminatória. Eu coloquei várias reclamações aí no texto, né? Mas era uma reclamação, assim, silenciosa, ruminatória dentro de mim. E eu falo mais adiante aí, a gente pode debater, né, da onde surgem essas reclamações. É de alguma falta, de alguma carência, de alguma necessidade, de alguma insatisfação que ela surge. Então, a gente precisa olhar para nossas carências, nossas necessidades, para a gente atender, para justamente a gente parar de reclamar. Eu já vou passar a palavra para vocês. Tá, quer continuar mais um pouquinho? Continua, porque até eu não expliquei a dinâmica do debate, que eu vou explicar agora, que é baseada nas perguntas para você, mas pode acabar, pode concluir aí. Só trazer algumas distorções aí, mais uma das distorções era que o merecimento e o reconhecimento, que eu não tinha merecimento e nem reconhecimento, né? Então, quem faz muito merece descansar e quem faz muito merece ser reconhecido. Era mais uma distorção que eu tinha, né? E aí entrava a questão da reclamação, né? Clamar, na verdade. Reclamar é clamar por várias vezes, né? Clamar por reconhecimento nada mais é do que essa falta, essa carência. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar para vocês aqui sobre isso. Mais uma crença identificada aí, né? Mais uma distorção identificada é que quando eu obtinha alguma superação,
através, lógico, dos meus esforços evolutivos, dentro do trabalho de voluntário, monitoria, da aula, né? Geralmente, os amparadores, o extrafísico fica de olho na gente. E aí, né, opa, essa moça dá conta de trabalho, tem responsabilidade, né? E pela lógica evolutiva e pela espiral evolutiva, vem mais trabalho pela frente, né? Mas aí a pessoa aqui reclamava, e com os amparadores, epa, mas eu acabei de terminar o trabalho, você já veio com outro, eu queria trégua, né? Aquele entendimento de que os trabalhos, eles nunca cessam. A gente pode, nesse sentido, né, a gente pode ter lazer, descontração, mas a vida ela é energética e multidimensional e interassistencial full time. Então, era esse entendimento, essa dicotomia, essa reclamação que ficava me perturbando às vezes, né? E nessa história, assim, de descansar, a gente pode descansar, a gente pode... mas a gente não precisa parar de se qualificar, né? A gente não para de criar estofo, resiliência e vir mais trabalho assistencial pela frente, né? A gente sabe que a gente não veio a passeio, né? A gente veio para evoluir mesmo, né? Então, mas pode ser leve e sem sofrimento. Então, quando a gente reclama, tem um nível de sofrimento por trás. E, às vezes, é um ranço religioso, é um ego monárquico, aí a gente pode expandir mais adiante, né, tudo isso. Eu acho que seria mais ou menos isso. Tem alguns questionamentos aqui para a gente poder debater junto, mas é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Tá bom, obrigado, Ana. É que a dinâmica do debate, de debatologia, ela é baseada nas perguntas, né? O texto está disponibilizado no chat, e vocês podem fazer perguntas, colocar no chat aqui as perguntas, ou podem fazer pessoalmente. O chat, vocês vão falando que querem fazer a pergunta, que eu faço uma fila aqui e chamo um a um para fazer a pergunta. Se não quiser, pode escrever no chat aqui. Nós já temos até uma pergunta aqui no chat. O texto, ele está também no chat, vocês podem baixar aí para dar uma lidinha enquanto estamos no Debatologia, para fazer a pergunta pertinente à pesquisa, para ampliar a pesquisa aí da Ana, né, trazer essas outras visões para a Ana conseguir responder para a gente, também esclarecer para nós. Então, nós temos uma pergunta aqui inicial, que é da Kátia Filippini. Ela perguntou, essas reclamações podem estar vinculadas à síndrome do estrangeiro? Pode, provavelmente a Kátia já tenha lido o livro da professora Malu Balona, né, que é justamente sobre esse assunto, né, pode sim, a pessoa se sente, ela vem, né, ela ressoma no intrafísico e ela não se sente fazendo parte desse intrafísico, ela fica com esse nível de saudosismo, né, do extrafísico, então ela quer estar mais linkada aquelas vivências, aqueles amigos, aquele contexto, né, do que ficar aqui. Ela se sente fora do ninho mesmo, ela se sente um estrangeiro. E até você não saber ou não identificar que a ProEx você cumpre aqui no intrafísico, né, e você se programa para vir para cá, e justamente você se programa onde ressomar, com quem ressomar, né, a mesologia, os trabalhos interassistenciais que você pode desempenhar é aqui no intrafísico, né, e até você não entender todo esse processo, pode vir muitas reclamações nesse sentido mesmo, Kátia. Não sei se eu consegui responder você. Quer comentar alguma coisa, Kátia? Pode comentar. Eu nem chamei você para falar, mas se você quiser falar diretamente com a Ana, pode falar. Tá. A Marlene também quer fazer uma pergunta. Marlene, pode abrir o microfone e fazer, por favor. Oi, Ana, parabéns duplamente, né, gente? Hoje é o nível dela, não sei se vocês viram aí, eu coloquei. Parabéns duas vezes. Sim, Marlene, está todo mundo sabendo, todo mundo me parabenizando. Obrigada e obrigada para você, né? Não vai passar em Alves, seu aniversário. Obrigada pela presença. Imagina. Eu fui colega da Ana em vários acoplamentários, cursos da OIC, SCP-1, não, SCP-1 não, SCP-2, vários cursos, né? Então, a gente se conheceu nos acoplamentários da vida. E eu a admirava muito, porque eu vinha de BH, mas eu vinha de avião, né? E ela, mais o Newton, eles viajavam um longo percurso, eles moravam no Rio Grande do Sul, para poder fazer os acoplamentários uma vez por mês.
E eu percebia naqueles momentos ali, que foi logo no início que a gente se conheceu, o aporte, né, que ela tinha do extrafísico para ela poder vir por causa da importância dela, do exemplarismo dela enquanto consciência que ia espraiar. Então, aquilo sempre me marcou, né? E eu percebia nela também isso que ela falou, que é a questão da cuidadora, que eu mal a conhecia nessa vida, né? E eu percebi a questão de um holopensene consciência terápico. Tanto que ela trabalhou, né, foi voluntária há muito tempo na OIC, e eu queria que ela falasse disso, o quanto esse voluntariado dentro de uma instituição de consciência terapia, que no meu entendimento, assim, para a evolução a gente precisa da conscienciometria e da consciência terapia. Eu falo isso, gente, porque eu moro em Foz do Iguaçu e eu tenho muitos amigos aqui que nunca foram nem a OIC e nem a Conscius, né? Então, assim, estão perdendo um grande aporte de autopesquisa e de autoevolução, e que a Ana e o Newton, né, investiram muito, viajavam para poder ter esse aporte. Isso aí ninguém tira dela. Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, quanto isso tudo ajudou a combater isso aí que todo mundo tem, né? Essa reclamação, esse queixume, todo mundo tem um percentual. É isso, Ana, obrigada. Vou fechar aqui para não atrapalhar vocês. Obrigada pela pergunta, enfim. Então, eu comecei meu voluntariado na OIC, justamente por esse holopensene, né, esse holopensene consciência terápico, esse holopensene, né, eu já ouvi, não quero me achar aqui também, porque às vezes a gente vai falar, assim, esse holopensene, essa psicosfera mais medicamentosa, essa psicosfera mais curativa, assim, mas como eu citei meu avô lá atrás, eu penso que isso também é paragenético, lógico, eu já tive projeções, sendo xamã, fazendo poções, enfim, essas coisas todas, mas é paragenético também, mas então essa questão, esse holopensene, eu acho que tem a ver com a paragenética, né, a parahistória aí toda. A OIC eu fiquei até 2015, aí tem conflito de interesse, porque eu ainda atuo como psicóloga, né, então fiquei um pouco frustrada, porque eu pensei, nossa, como eu posso fazer, eu gosto muito da consciência terapia, mas aí eu fiz todo esse entendimento, e também foi num percurso aí da conscienciometria, e como evoluciente também, eu coloco lá, um dos aportes, né, que eu coloco no próprio texto, é ser evoluciente, porque realmente a gente passando pela consciencioterapia, depois é mais fácil de você fazer a autoconsciencioterapia, dar sequência na sua autoconsciencioterapia. Isso ajuda bastante, porque você acaba entendendo os passos, é mais fácil de você fazer toda a autopesquisa, né, fazer o autodiagnóstico. O autodiagnóstico mais correto, você automaticamente vai tomar o remédio correto, que é o autoenfrentamento que a gente precisa fazer, né, e se colocar no front aí das nossas dificuldades não é fácil, e aí, lógico, a autossuperação, então tem todo esse passo a passo que a gente aprende aí depois fazer a autoconsciencioterapia. Mas o que eu entendi, Marlene, que eu fazia desde sempre, e isso é desde criança, foi a progessoterapia, que faz parte também, tem a consciencioterapia e tem a progessoterapia. Por eu ser, né, na área da saúde, e eu não valorizava as minhas projeções, porque elas não eram nada bonitinhas, e não são. E isso eu ficava um pouco frustrada, eu pensava, poxa, mas eu vejo as pessoas contando detalhadamente que foram para lugares muito legais, que foram para lugares lindos, que volitaram, e as minhas são tão feinhas, eu ficava com um certo constrangimento de falar assim. Aí eu entendi que não precisava estar ali na OIC, não estou conseguindo estar por hora, enfim, mas meu holopensene consciência terápico, ele funciona também na progessoterapia. E por que elas não são bonitinhas? Porque realmente eu vou como a minha profissão é psicóloga, eu vou para hospitais psiquiátricos, eu vou para lugares mais degradados, depredados, né? Em plena Reurbex agora, então não tem como você, quem tem essa predisposição, essa disponibilidade, essa autoprontidão interassistencial, né? A gente vai para esses lugares mais depredados, mais
onde mais precisa assistência, né? E é um ensaio, né? Aqui na pré-intermissiologia, é um ensaio para a nossa liderança interassistencial, que você fala tanto, Marlene, dentro do seu livro Liderança Compartilhada. Porque aqui é o ensaio para a gente, nessa pré-intermissiologia, para quando a gente for lá, realmente a gente vai precisar trabalhar muito para resgatar os nossos entes queridos que ficaram na baratosfera, e é o nosso trabalho, e tem link com a gente, então não tem como transferir, não tem como você passar para outra pessoa, né? O amparador pode estar ali te assistindo, te ajudando, mas é teu trabalho, é arregaçar a manga e ir em frente. Não sei se eu respondi um pouco ou ficou... Respondeu, Ana, mas eu só queria fazer uma observação aí, é o Isamar, né, que está fazendo a mediação. Pode. Quando eu perguntei sobre a consciência terapia, o holopensene, em nenhum momento eu quis dizer que você devia estar na OIC, tá, gente? Eu acho que a OIC a consciência terapia é um grande aporte para toda consciência em evolução. E muita gente confunde, acha que não, quem vai para a consciência terapia é porque está doente. Não é bem assim. Doente nós somos, porque ainda nós não somos serenões. Então, até lá, a gente tem alguma patologia consciencial. É nesse sentido. E eu acho que o holopensene da Ana Rita, independente de qual instituição, sempre vai ser por causa até da profissão e por causa da paragenética. Então, eu só queria fazer essa observação, que em nenhum momento eu quis dizer que você devia estar lá e não aqui, porque a gente é multidimensional e multidisciplinar, né, gente? A instituição que a gente está é uma, que a gente está ali naquele momento evolutivo. O holopensene e as nossas cláusulas proexológicas é algo muito maior, né, do que qualquer voluntariado. Eu só estou enfatizando o valor que você deu, e você e o Newton, né, que viajavam, porque isso é um exemplarismo que tem que ser falado. E, às vezes, é chato a gente falar, a pessoa própria falar. Então, a amiga que conhece tem que falar. Foi nesse sentido. Obrigada, Ana. Nada, eu que agradeço. Olha, nós temos 3 pessoas aqui. Tem 2 que levantaram a mão aqui para falar, que estão na fila, e tem a Beatriz, que botou aqui no chat uma pergunta. Se a Beatriz Aveline quiser falar, fica à vontade, senão eu ligo para ela. Quer falar, Beatriz? Ó. Bem, Ana, o que eu quis saber é que também a possibilidade de essas reclamações virem, de você se sentir fora do fluxo da PROEX. Aí a gente começaria a reclamar por isso, porque a gente se sente insatisfeito. Poderia ser isso? Com certeza, poderia ser isso. Toda a reclamação, ela vem de uma falta, de uma carência, de uma necessidade, de uma insatisfação, de uma frustração, entende? Aí você acaba reclamando. Quando a gente não está no fluxo da nossa auto-proex, vem, né, um nível de melancolia, de melim, né, melancolia intrafísica. E aí, às vezes, a gente parte, em vez de arregaçar a manga e fazer essa autopesquisa, fazer essa autoconscienciometria, ou fazer uma conscienciometria de avaliar, entende? A pessoa, ela se torna, principalmente se ela for intermissivista, né, que a gente parte do princípio que a gente está entre intermissivos, ela começa a ter esse banzo, essa dificuldade, essa melancolia, e aí, o que acontece? Ela se torna um intermissivista inadaptado, ou seja, né, e quanto intermissivista inadaptado nós temos? Por exemplo, às vezes, pessoas, né, que estão na academia e vão para a eletronáutica, fazer pesquisas, aprofundar, né, ou então a questão de políticos, né, vão para poderiam trabalhar com a parapoliticologia, entende? Em prol do Estado Mundial, enfim, de todo esse processo aí vai e acaba se corrompendo pelo próprio sistema. E aí vai, né? A pessoa, às vezes, que tem uma aura, assim, muito expansiva, e aí ela acaba indo para uma sedução, né? Holochacral, às vezes sexual, enfim. Então, muitos intermissivistas, eles vêm com todo esse potencial e eles se tornam inadaptados, e lógico, aí a partir daí chega um momento que a pessoa passa a reclamar das próprias escolhas, no caso, né? Porque foram escolhas. Então, tem a ver, sim, com esse desvio, essa fuga, ou... não sei se ficou claro para você. Ficou claro, sim, Ana. E aqui na superação, você fala do duplismo, né? No 7. Condição pessoal de autorreciclagem da mania de reclamar cronificada em detrimento da dupla evolutiva. O que você quis dizer com isso, especificamente?
Então, deixa eu só olhar aqui. Pois é. Enquanto eu focava, e estou falando de duplismo mesmo, enquanto eu focava os trafares, eu estava ombro a ombro com os assediadores, com as concis que precisavam ser assistidas. A partir do momento que eu virei essa chavinha, né, e duplismo é o nosso primeiro grupo de interassistência, não tem jeito, é a convivência, é o tempo todo. A partir do momento que eu comecei a focar os trafores, né, mais nos trafores e admirar mais os trafores, realmente é um aprendizado, é um treino, porque a gente, desde criança, a gente aprende, às vezes, a focar no que falta, naquilo que a gente não faz bem, né? Falta muito validação de comportamento para as crianças, do que elas fazem bem, elas não é nada mais do que o compromisso fazer bem, né? E falta validação, falta admiração, falta elogio, aí a gente cresce assim, né? E aí a gente acaba sempre olhando sempre as faltas ou os defeitos das pessoas, e não os trafores. E a partir do momento que eu virei essa chavinha, né? A gente acaba vendo de outra forma. Sai da reclamação, porque às vezes o que acontece? Não foi atendida na sua expectativa, não foi atendida na sua pontualidade, não foi atendida naquilo que você planejou, entende? Então, assim, e acontece, é a pessoa que você mais convive, então acontece, né, diariamente, assim, muita coisa que acaba insatisfazendo a pessoa. E aí, a partir do momento que eu foquei mais os trafores e também pude observar as carências, as necessidades, né, da outra pessoa, aquilo que, as incapacidades, às vezes, as limitações naquelas questões que ele não dava conta, e aí eu passei a ter esse olhar mais traforista para justamente virar essa chave da reclamação. Então, quer dizer que, Ana, a gente, além da assunção dos próprios trafores, tem que ver o trafor do outro. Resumo é isso, né? Essa visão traforista, né? Não é só com o duplista, mas o duplista, por ser, né, envolver todo o processo emocional da sexualidade, a gente, né, a mulher, às vezes, acaba se vitimizando mais, acaba se queixando mais, entra num processo de vitimização, de queixa, né, de reclamar da não reciclagem do outro também, porque às vezes você vê que o outro tem potencial para poder investir mais, né, na sua autopesquisa, e aí você vê que a outra pessoa não está no time, ou não quer, ela tem liberdade, é esse livre-arbítrio de não querer naquele momento, e aí, às vezes, a gente vira até chato, né, vira indisposição entre a própria dupla, então é essa aceitação, né? Claro, sem se acumpliciar, sem você não precisar. Então, eu também tenho que fazer, ir no fluxo da mesma pessoa. Não, você vai, caminha, né? Não precisa ficar estagnada por esse motivo, mas, enfim, olhar Sim, com esse olhar paralelo e não vai em paralelo. Respeitar o limite do outro. Então, tá, obrigado. Parabéns, viu, Ana? O debate está ótimo. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Agora temos duas pessoas aqui, a Regina Garcia primeiro e depois a Bruna. Regina, pode fazer a sua questionamento. Ana, eu fiquei aqui escrevendo para ver se eu sintetizava a pergunta, né? Quando a gente tem essas insatisfações, essas carências desde a infância, e a gente custa resolver isso, aquilo é um hábito de pensamento, aquilo é um hábito de sentimento, né? Cada vez que você entra naquele fluxo, você começa a sentir uma tal coisa e a pensar uma tal outra coisa, né? Aquilo é um hábito. Então, e também, você fala aqui no seu texto que eu li ontem sobre a consciência reivindicatória, né? Que também, se ela está com você a vida toda, muitos anos, mesmo quando você consegue fazer a decablagem, que palavra estranha, né? Quando você consegue fazer a decablagem,
você já está com a boca torta do uso delongado do cachimbo. Não é isso? Então, principalmente no que se refere à raiva porque você está sendo aquela sensação de ser usurpada, né? De alguma coisa que é seu direito, que você devia receber, que essa, no meu caso, eventualmente, eu sinto desta forma. Eu acho que esse uso delongado do cachimbo realmente entorta a boca. Quer dizer, o acontecimento dessas energias na gente marca a gente. Marca mesmo o psicossoma no sentido de acumulação de energias em determinados pontos do psicossoma. Não fiz a pesquisa para falar disso com detalhe. Então, eu queria perguntar se você pensou nesse aspecto de como acabar com a boca torta do cachimbo, como desentortar a boca, né? Que seria técnica de dissipação das marcas do psicossoma. Se você pensou nesse ponto, né? Porque é muito difícil, né, cara? Você sente aquela coisa e você já sabe, aí você bota o pensamento em cima, não é assim, você já, Regina, você ali com seus meus botões, né? Regina, não é assim, você já não compreendeu isso? Você já não elaborou isso? O que está faltando para você se livrar disso? De novo a mesma sensação, de novo o mesmo sentimento? Então, eu acho que eu queria saber se existe, sei lá, a conscienciometria, dá uma técnica de dissipação dessas marcas. E se você concorda, e eles lá concordam, que isso é uma marca mesmo do psicossoma. Pô, não sei se eu fui clara. Eu vou tentar aqui dar uma compilada. Regina, conscienciometria, você precisa reconhecer os seus trafores, você precisa, sim, identificar seus trafais, seus trafares, né? Se é trafal, é porque está faltando alguma coisa para você, é o ingrediente que está faltando aí para você conseguir fazer essa virada, né? Dessa boca torta. Então, a conscienciometria, sim, fazer esse levantamento, mas principalmente dos seus trafores, com essa visão traforista, para você enxergar aquilo que você precisa melhorar e incrementar com aquilo que está faltando, que ainda você não tem. Que ótimo! É aquilo ali que vai ajudar você também a fazer toda essa virada. E eu traria aqui, assim, para essa postura anti-reclamação ser mais efetiva, e é um caminho, né? A consciencioterapia também, né? Eu fiz conscienciometria, consciencioterapia, e agora a autoconsciencioterapia permanente. Eu diria, assim, que aí entra uma renúncia cosmoética. O que eu quero dizer com isso, com essa renúncia? Até tem um verbete sobre renúncia cosmoética. Não é um sacrifício você abrir mão em prol de todos, entende? Algo que você precisa parar de reclamar, ou de pedir, ou de reivindicar. Mas, se for te fazer falta, de qualquer coisa que você for abrir mão, se for te fazer falta, não é cosmoético. A renúncia precisa ser cosmoética. Então, se for te fazer falta, principalmente se for algo assim, monetário, ou se for algo assim que você precisa se adaptar e está sempre indo lá, abrir mão, entende? Então, atenda às suas necessidades, sabe? Se não for uma renúncia cosmoética, é melhor não abrir mão. Mas como a gente está nesse paradigma, né, entende esse processo assim, de multidimensionalidade, de evolutividade, né, de que a gente evolui na interassistência, e quem faz a interassistência precisa aprender a abrir mão cosmoeticamente. E precisa aprender, se a gente quiser chegar à desperticidade, eu até coloco a técnica do sobrepairamento, né, analítico, é sobrepairar. Sobrepairar não é fugir do incômodo, não é você ignorar, é você sair daquele cenário, olhar de cima e ver o que está me faltando, onde eu estou sendo imatura, onde eu preciso, o que eu posso abrir mão aqui, eu não posso abrir mão,
entende? Então, fazer esse sobrepairamento para você entender em que estágio você está e o que você pode fazer naquele momento, né? E se atender às suas necessidades, porque se a gente não atender às nossas necessidades primeiro, e eu atendi muitas necessidades dos outros, mas eu podia fazer aquilo. Eu tinha necessidade, sim, talvez carências, assim, no sentido de, olha como você faz. E também, Regina, eu escolhi ser a 8ª filha de uma família de 8 irmãos, eu sou a 8ª. Nesse processo todo de conscienciometria, eu também entendi que esse traço que eu tenho de liderança, de força presencial, se eu chegasse antes, eu engolia todos os meus irmãos, eu tive que respeitar. Eu ralava muito, porque, imagina, 8 irmãos, a última, então todos cuidavam, mas todos me botavam para ralar também. Então, assim, esse processo de liderança, eu não vim a 8ª filha de graça, entende? Eu reclamava muito no sentido de que, eu sempre, quando a gente tinha lá o lanche, eu era a última a chegar, eu ficava com a sobra, eu não conseguia chegar antes, né? E por conta do quê? De ser menor, de não dar conta. Então, eu sempre ficava com as piores coisas. Na hora do almoço, eu sempre ficava com as carnes. Que às vezes você tem razão na sua reclamação. Não é? E, no entanto, você não vai ter a sua... não adianta ter razão. É um aprendizado, e quando você passa a entender tudo isso, você sai da reclamação e você entende que isso tudo foi de uma forma tão, assim, certinha, para a gente poder não ultrapassar nossos limites, para a gente não incorrer de novo nas automimeses que a gente vem de vidas e vidas, né? Para ter uma liderança cosmoética, né? Então, tudo isso precisa levar em consideração, Regina, principalmente essa renúncia cosmoética, para você abrir mão realmente daquilo que você precisa. Porque, às vezes, a gente tem obrigação com outras pessoas e tem que haver um equilíbrio ali entre o que você deve a você e o que você deve a outra, né? Tem que dividir isso para não faltar para você não ter razão de reclamar, né? É difícil isso, hein? Talvez esteja aí nesse ponto a minha situação. É o renúncia cosmoética. Eu vou ler, tá? Foi a ideia que me veio, né? Porque senão você fica naquela reclamação, mesmo que você não faça a reclamação, fica naquela reclamação barulhenta que eu falei. A cantilena, né? Naquele looping, e aí você se acopla com quem nesse momento, né? Não é com o amparo, é justamente com o assédio daquela pessoa, e você não sai daquele contexto, né, de reclamação e de não atender às suas próprias necessidades também. Obrigada, Ana. De nada, acho que você me deu um ponto bom de pesquisa. Obrigada. Certo. Bom, pessoal, a gente tem 2 pessoas aqui, a Bruna e a Florença. Mas antes eu vou dar um recado que a Andréia está lembrando aqui para a gente. Se tiver alguém de primeira vez aí que não conheça alguma palavra da Conscienciologia, que queira fazer algum questionamento, pode ficar à vontade de perguntar, tá? E agora a Bruna, ela pode fazer pergunta, Bruna. Bruna, que é a Ana. Bom dia, Ana. Bruna, que é a Ana? Tudo bem? Primeiramente, parabéns. Obrigada, querida. Eu estou, na verdade, com o computador da minha filha, porque o meu deu problema, até por isso que eu entrei depois. Então, eu sou a Ana. Tá? Mas, Ana, meus parabéns. Você é uma pesquisa muito assistencial. Duplamente parabéns, né? Porque realmente, você, as longas viagens junto também, eu já aprendi muito com a Ana e ela é uma pessoa que eu admiro muito. Mas, assim, primeiramente, assim, reafirmando meus parabéns, porque essa pesquisa realmente, essa tua pesquisa, ela é muito assistencial para muitas pessoas. Para mim, indubitavelmente. A minha pergunta
conhece a espiral evolutiva e sabe que as coisas não acontecem de hoje para amanhã. Essa tua busca aí não é de hoje, né? É uma longa caminhada para se mudar alguma coisa na vida. E a gente sabe que mudar um traço assim não é uma coisa que realmente fácil. E quando as pessoas são autoexigentes, elas também são exigentes com as outras pessoas e com o mundo ao seu redor. E a gente sofre muito, né? Porque assim como a gente exige da gente, você exige do companheiro, exige do filho, da filha, dos alunos, enfim, e as coisas não acontecem assim. É difícil mudar a gente mesma ou parar ou mudar um traço assim, né? Na gente. Imagina você querer que o mundo ao teu redor siga, né, essa mesma exigência. É uma perda de energia, primeiramente, muito grande. Então, a tua palavra, o que você nos fala dessa tua trajetória, que com certeza não foi de um dia para o outro, e assim, na prática, como é que muda, como é que faz? No lugar de reclamar, o que faz? E que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória de mudança, porque ali entra o Trafor, né? Primeiramente entra o Trafor. Qual foi esse Trafor? E além, claro, que o Trafor é o que nos alavanca, mas eu sei que tem que conhecer também os Trafais e os Trafares. Mas falando do Trafor, qual foi o que mais atuou e como isso se deu para ajudar nessa alavancagem? Ana, teu áudio cortou um pouquinho, não sei se é só para mim, gente. Isamar, o áudio dela deu umas cortadas. Deu uma picotada, não sei se você compreende. Mas eu vou. Você Eu gostaria que eu entendi. repetisse? Não, eu entendi. Okay. Eu entendi, então, mas se caso não ficar respondido aí o que você é bem abrangente, você fala. Começando né, do final para qual foi o meu Trafor? Assim, resiliência, né? Processo de resiliência, né? Aquele processo de você ter um estofo holossomático, né? A suportabilidade e sustentabilidade holossomática. Eu até coloco lá como hipótese, né? E um aporte, esse paracorpo, né? Que a gente vem, esse corpo mais maceteado, né? Que a gente vem. Então, acho que isso é uma dos trafores que me ajuda, né, essa sustentabilidade, suportabilidade holossomática, né, essa resiliência, e como faz para parar de reclamar, né? Quando você falou assim da questão da exigência, quando a gente é muito autoexigente, a gente acaba exigindo muito do outro. Realmente, essa hipercriticidade faz com que você seja muito hipercrítico, né, hipercrítico também, e aí você perde a mão dessa visão traforista, né, que você acaba olhando sempre mais assim, nunca tá bom, né, o perfeccionismo que entra aí também, e tem o jargão aquele, é melhor feito do que perfeito, né, o perfeccionismo ele é uma trava para a pessoa, né, porque quando ele pensa no ideal, e a gente trabalha dentro do real, né? Então, essa hipercriticidade, essa exigência, ela entra aí na questão do perfeccionismo, né? É mais um traço aí para pesquisa, para autoenfrentamento, para fazer todo o processo aí de terapia nessa hiperexigência que você falou. Aí, como a gente para de reclamar? Olha, atenda suas carências, identifique suas carências, porque se você identifica, você dá nome para aquilo que você está sentindo, e dando nome, identificando, você consegue sanar boa parte daquilo que você está pedindo. Você percebe assim, nossa, mas isso eu já tenho, isso eu já conquistei, e às vezes são posturas anacrônicas lá da infância, que a gente não teve, que a gente passou por perrengues, enfim, e a gente são traumas que
que você traz, inclusive eu fiz um curso sobre traumas que você traz, que estão te retraumatizando, mas são posturas anacrônicas, que já dá para clicar na tecla atualizar só com o entendimento. E aí você para de reivindicar, de pedir, de solicitar, né? Às vezes é só por reconhecimento, né? Pais gostam muito de que os filhos reconheçam, e às vezes é tudo que eles não querem, eles entendem como cobrança, 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 né? Então, assim, só esse entendimento já é terapêutico, tá? E outra questão, assim, ó, é atender suas necessidades, atender, identificar, e depois, se tiver, atenda, né? Atenda, busque de uma forma atualizada atender essas carências. Outra questão é que, às vezes, a gente confunde, e eu tive que sobreparar e fazer muita técnica de reflexão, inclusive a técnica de reflexão de 5 horas, para ver o que era realmente uma reclamação, porque às vezes a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer algumas críticas construtivas, e aqui é a diferença, entende? Aqui é a diferença de uma reclamação e de um posicionamento de uma crítica construtiva. Qual que é o ingrediente que entra aí para a gente poder fazer essa, né, essa mudança de chave de reclamação? Toda reclamação, ela tem um clamor, ela tem um apelo por trás, ela tem uma vitimização, entende? E às vezes é sutil. E a gente sabe as sutilezas, né? Os mecanismos de defesa do ego aí, a gente usa eles em autodefesa, mas, na verdade, são travões que a gente usa. E ainda tem os MIDs, que na Araci a gente fala, que é os mecanismos intraconscienciais de defesa, que são aqueles que a gente traz de retrovidas, que aí é mais difícil ainda, entende? Então, tá lá no temperamento, enfim, a gente precisa fazer todo esse trabalho. Não é assim, é que nem tu disse, é uma construção, por isso que, se fosse assim, a gente já estava lá, né? Onde foi que eu perdi o barco? Porque um dia o Serenão foi para Serenão Vulgar, onde foi que eu perdi esse barco? Né? Então, assim, onde foi que eu me travei? Onde foi que as minhas carências ficaram acima, né, das minhas maturidades? E é a maturidade que entra aí para você. E muita reflexão e muita... por exemplo, enquanto eu escrevi o verbete, eu ouvi muito, inclusive do próprio parceiro, e isso fazia eu refletir. E ainda está escrevendo o verbete, vai apresentar e me vem com essa reclamação. E aí eu pensava, mas é uma reclamação? É uma demanda mesmo? Minha? É uma falta, é uma carência, ou é um posicionamento? Ou é necessário essa crítica construtiva? Então, eu precisava identificar qual era o meu sentimento que tinha ali, tá? Não é fácil, não é fácil. O ditado aquele que a Malo sempre usa, desculpe o transtorno, estou em obras para melhor servi-lo. Eu uso nesse momento, a pesquisa ela nunca termina, né? Ela sempre tem aonde a gente aprofundar, onde a gente se melhorar, né? E aí esses mecanismos de defesa do ego e esses MIDs, mecanismos intraconscienciais de defesa, eles vão ficando cada vez mais sutil, né? Cada vez mais sutil. A gente é especialista em dar essas, digamos assim, não é sabotagem, mas, enfim, é uma autodefesa que a gente tem, é uma imaturidade, né? Ok. Entender nossas limitações também faz parte, né, de se acolher e de se assistir. Não sei se eu consegui responder, porque cortou um pouco o teu áudio, e aí o que eu entendi foi mais ou menos isso. Ficou muito claro, agradecida. Tá bom. Pessoal, nós temos três pessoas na fila. Tem a Florença Hack, a Luzia e a Ana Sendo. Aí a Florença a primeira da fila, pode fazer a sua pergunta, Florença. Oi, Ana, meus parabéns. Oi, primeira coisa, eu achei maravilhoso o que fizeste. Ana, tu disseste que em 2007 tu foi para a OIC, né? Mas tu é voluntária, tu não começou voluntariado no IPC? Porque nós nos encontramos em 2001, que era o meu primeiro IECP1,
e o teu já era o segundo, né? E eu me lembro que naquela época tu já tinha um parapsiquismo bem aflorando, assim, que tu tivesse um contrafluxo, e que nós estávamos ali na frente do Teatro São Pedro, e tu chegou contando, nós estávamos até te esperando, e tu chegasse, e o Schneider até falou alguma coisa, e eu já prestei atenção em ti, e eu vi que tu era bem parapsíquica, bem sensível, né? E outra coisa importante foi que eu sempre vi o esforço que tu fizestes de vir qual era o nome da cidade? Frederico Frederico, até Porto Alegre. Depois nós fizemos cursos juntos, tu ficava aqui em casa, tinha os contrafluxos e nós conseguia, com muita vontade, essa persistência que tu tinha e eu tinha, nós tínhamos um somatório ali de complementação. Queria que tu falasse um pouquinho. Então, em 2001, eu conheci a Conscienciologia, em 2002 eu entrei como voluntária à distância do IPC. Mas quando a Marlene falou da OIC, né, em 2007, aí eu também entrei em voluntário à distância da OIC. Encaminhava pessoas, enfim, fazia todo um processo à distância. Mas, como voluntária mesmo do IPC, foi a partir do final de 2017 que presencial, que eu comecei a docência, enfim. Então, assim, teve períodos, né? E a gente conviveu muito nessa época em que eu morava em Frederico, porque eu passei fazendo faculdade e indo cada 15 dias a Porto Alegre. E quem me acolhia, então, um dos aportes também que eu coloquei aqui, né, são as amizades evolutivas, amizades raríssimas, e você está inclusa nisso, Florença, porque você é uma pessoa muito acolhedora, a gente tem traços muito parecidos. Você é muito parapsíquica também. Né? Naquele dia que eu cheguei ali, eu tinha sido roubada no ônibus. E aí eu estava sem grana, sem nada, e tipo, como eu vou fazer para voltar? Então, tive que fazer BO e tal. Então, eu entrei na sua vida dessa forma, assim. E fui para o CP1 com a professora Malo lá em Canela, que a gente ia de ônibus, né, Florença? Então, tem toda essa trajetória mesmo, por isso que talvez esses meus traços, Ana, que você, né, quais são os traços mais salientes entre alguns, essa resiliência, esse estofo, né, e uma certa acalmia para lidar com todos esses contrafluxos, né, e assim, teve todo um processo, e não era, para mim, não era cansativo, ou não era, toda vez que eu precisava viajar, cada 15 dias que eu fiz todos os cursos lá do IPC, para mim era gostoso. Até andar de ônibus, e olha que andar de ônibus não é fácil, chegava na segunda-feira de manhã, ia direto para a faculdade, família e tal, era um processo gostoso de fazer. Então, assim, as queixas que vinham eram assim, faz muito, recebe pouco, mas eram queixas anacrônicas, talvez era um reconhecimento que eu queria ter de pessoas que eu não tinha, mais próximas, talvez era um reconhecimento da família, que a minha família é muito afetiva, é muito carinhosa, mas eles têm as suas limitações, os seus credos, e eu respeito muito, né? Então, assim, talvez eu sentia necessidade mais dessas pessoas mais próximas valorizarem o que eu fazia, mas quando eu entendi, né, o processo também como hipótese infiltrada, e aí entra a família toda que eu escolhi para conviver, que é a família, né, a qual uso o meu sobrenome, então, assim, eu também entendi que havia algumas reclamações ali, mas também era mais de querer, assim, ser vista, ser reconhecida, mas quando é infiltrado, já tem nome de infiltrado, você entra, né, para anônimo. E tem muito trabalho que eu faço no anonimato. E aí, a partir do momento que eu entendi esse anonimato, né, de que a TARES anônima é a mais assertiva, é a mais efetiva, é a mais qualificada, por que eu falo TARES anônima? Você está ali, presente no contexto, você está produzindo aí um esclarecimento e a pessoa, intraconsciencialmente, ela teve um insight e ela mesmo entende que através dela, através dela, ela fez esse processo de entendimento, ela se esclareceu e às vezes ela muda uma coisa que estava incomodando, atrapalhando, atravancando a vida dela. Você esteve ali, mas o mérito é da pessoa, e quando ela entende que o mérito é dela de fazer todo essa viravolta, ela ganha um gás de energia, entende?
Só que, às vezes, você pensa assim, você olha assim, a pessoa vai lá e conta para outra, eu fiz isso, daquilo, e você sabe que fez aquela intervenção, e você não é citado. Então, quando eu não tinha esse entendimento, esse era o meu clamor, entende? Mas, claro, depois indo para a psicologia, o que mais você faz é intervenções, e às vezes você não encontra mais nem o paciente, aquilo fica para a vida dele, você ajuda ele a construir várias coisas, e fica para a vida dele, e é mérito dele, entende? Então, nesse sentido, assim, você se programa para você vir cuidar de pessoas, ajudar pessoas, se compromete com a TARES, né, esclarecedora aí, e é no anonimato. Mas também não sei porque eu fui para esse caminho, Florença, talvez você precisava ouvir sobre TARES, não sei se respondi, contextualizei. É bem importante, Ana, porque a nossa sincronicidade, a gente está longe, mas está juntinho, né? Sempre, porque são as mesmas coisas que eu sinto. Muitas vezes eu tinha esse problema, achava que não estavam reconhecendo, mas o trabalho é silencioso mesmo, e a conscienciologia na caminhada, assim como te deu, me deu também ver isso. Eu não tenho mais agora. Todos os dias eu passo laboratório, todos os dias eu estou vendo, e muitas vezes o mérito vai para outro, não tem problema, né? Mas a minha ficha está aumentando. Meus parabéns, Ana, foi muito bom, e eu gosto assim, muito, muito de te conhecer de novo, né, nessa Ressoma, porque nós já temos muita, muita caminhada junto em outras. Um beijo grande. Obrigado, Florença. Agora nós temos 3 pessoas, e agora eu vou me inscrever no final para fazer uma pergunta também para a Ana, aqui. Vamos escrever aqui. Aí a Luzia, prazer, Luzia, há quanto tempo, hein? Pois é, né? Eventualmente aqui no nosso Debatologia. Bem-vinda. Sim, sim, obrigada, Ana, um prazer estar aqui com você, e devo lhe confessar que eu estranhei um pouco quando eu li, né, o título do seu tema aqui, de reclamação. E eu digo, gozado, eu convivo com a Ana, e eu nunca vi a Ana reclamando. O que é que tem aqui por trás que eu não consegui perceber esse padrão, e devo lhe dizer que ainda não percebo, ele deve ser um padrão sutil, ou você engana muito bem, certo? Porque no voluntariado, pelo menos assim, né, que eu convivi contigo no voluntariado aqui em Foz, e eu não percebi, mas veio uma expressão que talvez é mais uma sugestão para que você possa ir atrás, e isso eu vivenciei, tá? Da reverência. Se você sente, às vezes, alguma necessidade de ser reverenciada, se por acaso você sente saudade, né, a síndrome da abstinência da monarquia, tem um verbete sobre isso aí. Se está por trás dessa reclamação, de repente, uma reclamação por não estar mais no trono. Tá? Por que eu lhe digo isso? Porque quando eu acompanhei o teu preparo aqui, né, eu fui uma das pessoas que tive que preparar o ambiente, esperar você, botar o copo de água e tudo ali para o treinamento, né, da docência aqui no IPC. Acho que tu lembra, né? Lembro. E aí, o que acontece? E, de repente, eu digo, mas eu tenho que ajudar a Ana? A Ana não precisa dessa ajuda. E veio esse sentimento de ter que reverenciar você. Eu nunca lhe falei disso, tá? Então veio assim, eu digo, mas a Ana, eu ajudando a Ana, será que a Ana precisa dessa ajuda? E veio todos esses questionamentos, eu nunca lhe falei, né? E, de fato, quando você estava ali fazendo o treino, eu me percebi, às vezes, na condição de alguém que estava ali referenciando. Tem alguma coisa por trás, não sei se é para mim ou para você, tá? Mas isso é interessante. Uma outra coisa que eu queria lhe trazer, que eu acho que eu observei aqui, é que eu entendo que você é uma consciência desbravadora. Uhum. E que, junto com essa consciência desbravadora, está a nulificação da infância.
tem aquele verbete, né, do professor Valdo, que ele fala da nulificação da infância, que o nome parece negativo, mas é todo, né, tem a impressão até que o verbete é homeostático, né, e que vale a pena, né, porque se você começou aos 9 anos a trabalhar e nem foi dentro da sua casa, foi fora, né, porque naquela época era muito comum as crianças cooperarem em casa, né, com lavar louça, fazer essas coisas, mas sair de casa para ir trabalhar já é um pouco mais ousado, né? Quer dizer, embora que houvesse muito naquela época disso. E aí a questão é a nulificação da infância. E outra coisa, eu percebo que você tem esse desbravamento, porque aí eu não sabia, quer dizer, claro que quando eu estava lá no IPC de Porto Alegre, eu percebia, acho que naquela época, não sei se naquela época você estava lá ainda em Frederico Westphalen, mas esse sair de Frederico para ir a Porto Alegre fazer curso básico, é uma atitude super desbravadora. Tá? Eu ficava lá, quando eu estava em Porto Alegre, ainda me perguntava, mas esse pessoal lá de Frederico é um pessoal determinado, porque para fazer, e ali não tinha nenhum perto, né? Depois você se vinha de Frederico, que eu não sabia, de Frederico para Foz. E agora, ultimamente, você vinha e vem, né, daqui de Cascavel para Foz do Iguaçu, que também é uma distânciazinha, não é muito pouco, não. Então, essa questão é que eu queria trazer mais, se você percebe essa questão e se você, em algum momento, se percebeu como essa necessidade, se essa necessidade que você traz, né, que você disse que a reclamação é uma necessidade não satisfeita, é isso? Isso. É isso, uma carência, uma necessidade. Uma carência. Se você não tem a síndrome da abstinência da realeza, tem um verbete, síndrome da abstinência da realeza. E outra coisa que eu quero lhe contar, agora é um segredo, tá? É segredo. É porque assim, aí eu ficava olhando para a Ana e disse assim, gozado, como é que é a Ana na sua residência? Se você tem alguns aspectos, assim, que chama a realeza, as coisas, os cuidados, a forma, não sei, é tudo... E esse verbete da síndrome é de uma colega nossa lá do Rio Grande do Sul, não lembro o nome dela, tá? Mas você vai ali nas síndromes que você encontra esse aí que eu estou falando. Eu já vi esse verbete. Olha, eu acho que você é uma consciência aí nessa vida um pouco mais velha e que eu, né, nessa vida, mas a gente, quando você fala assim em referenciada, quando você fala assim, como que é a casa dela? Eu funciono assim, Luzia, eu não gosto de muito trabalho, muito penduricalho e muita coisa para limpar, porque eu entendi o que é os bagulhos energéticos. Então, assim, mais é menos. E eu nunca fui, assim, eu fui para a China, eu trouxe algumas coisas também, mas não sou, assim, de muita... E nem dessa questão de sofisticado, entende? Mas menos é mais, se tu quiser saber um pouquinho dentro da minha casa. E meu parceiro está aí, ele pode falar. Até não me interessa saber, mas é que eu estou trazendo só como elemento, tá? Sim, essa curiosidade, sim. Mas essa saudade, esse saudosismo da monarquia, sim, quando eu falei no início lá que tem a ver com retroegos aí religioso, monárquico, mas você me deu mais umas dicas aqui para eu aprofundar, né? Eu não vi ainda essa nulificação da infância, né? Eu considero como um aporte, sim, né? Um aporte ter saído cedo de casa, ter trabalhado. Quem sabe fica nessa questão aí de querer ser reconhecida, de querer ser reverenciada, e quando você fala assim, eu coloquei o copo lá e me senti nessa posição, eu até vou querer bater um papo com você, assim, quando você falou assim, agora eu vou abrir um segredo, para bater um papo, para não tirar a oportunidade aqui de todo mundo, mas para a gente colocar esses pingos nos is e para você me ajudar a aprofundar essa minha autopesquisa. Fiquei muito instigada, interessada no que você me trouxe aí.
Isso aí não, é porque quando eu trago tudo isso, assim, não é querer bisbilhotar a sua vida. São os questionamentos que eu fiz, e agora, quando eu fiz o questionamento, mas ela está trazendo isso aqui, eu não, acho que ela não tem esses traços, não. Aí é só uma sugestão de ver o que pode estar por trás do traço, tá? Mas querer ser reverenciada é uma reivindicação. É uma abstinência, no caso, é uma falta que a gente sente, né? A síndrome do ostracismo, né, de estar no trono, a síndrome do ostracismo vem aí, de você sair dos holofotes, né? E aí é uma síndrome mesmo. É que nem eu falei, eu tô ainda, a autopesquisa não acaba nunca, né? E eu talvez queira transformar num curso livre. Dentro do IPC a gente tem esse curso livre, a gente sai, né, itinerando. A Regina está apontando aí, e quem sabe, né, um livro. Não, é porque quando eu trouxe a nulificação da infância, porque até onde eu consegui entender, não sei se eu entendi plenamente, o Valdo coloca como um aporte, sim. Uhum. Não tem, passa pela fé no colo. Então tá, valeu. Muito bom. Obrigada, Luzia, pelas tuas contribuições. Tá, obrigada. Luzia, valeu, obrigado. A Ana pode fazer a pergunta. Bom dia e aí a todos, e parabéns, Ana Rita, está muito bom o seu tema, sua ampliação e aprofundamento, achei maravilhoso aí essa autopesquisa sua. Eu ia fazer algumas perguntas, mas elas já foram feitas e foram abordadas, então eu queria fazer uma mudança de ponto de vista, então, porque está muito centrado no que a gente que tem em algum nível essa reclamação pode fazer como reciclagem, né? O que fazer. Então, nesse caso, o teu exemplo, a tua teática, o teu exemplarismo é fantástico aí para a gente compreender todo esse passo a passo. E daí me ocorreu uma questão assim, como que no cotidiano a gente pode lidar com a pessoa que é reclamona? Porque se a gente tem um percentual disso, e se a gente já está autoconsciente, já está bem andado nas reciclagens disso, como é que fica daí a nossa contribuição e como é que a gente lida com os outros? Porque, às vezes, a fala da pessoa soa como reclamação, mas, no fundo, quem está ouvindo é porque não quer saber daquele assunto, entendeu? E aí ela põe aquilo, ela rebate, né? É um rebote de espelhamento, que aí não, é você que é reclamona e que eu não tenho nada disso, imagina. Então, como é que a gente lida com essa interação cotidiana que é multidimensional, muito além de consciência com consciência? Era isso aí que eu queria ver se você já tem aí alguma experiência para falar sobre isso. Sim, aí você precisa ter o seu nível de reclamódromo, né, mais assentado. Né? Mas olha só, Ana. Para começar, a pessoa que está ali na frente, né, mesmo que tenha a reclamação trivial, por exemplo, a pessoa que reclama do tempo, da chuva, né, da mosca voando, entende? Se você, ou a pessoa que tem aquela demanda, né, aquela reclamação crônica, às vezes, sabe? É tão crônica que ela, né, ela acaba, tem um averpom para essa reclamação crônica, que chama JUSPOM, é justificativa de ponta. Ela tem uma reclamação tão crônica que, se você argumentar alguma coisa, ela já tem a justificativa, né? JUSPOM, a justificativa de ponta, ela arruma uma justificativa para aquilo que ela está falando. Que você precisa olhar para aquela pessoa, né, dentro da interassistência, e não se colocando num patamar maior ou melhor, mas sim nessa igualdade de oportunidade de assistência. Eu vejo assim, pelo meu trabalho, entende? Então, assim, aí vocês vão dizer, nossa, houve queixo o dia inteiro, ainda sobra tempo para se queixar, entende? Então, você se coloca numa condição, numa posição de
de assistência, de interassistência, não de assistência, de oportunidade que você tem de escutar aquela pessoa. Só escutar aquela pessoa, às vezes ela só precisa ser escutada e não ser criticada. E criticada não é através da palavra, é silenciosamente, holopensenicamente, né? As energias vão. Ela, às vezes você, mas de novo, entende? Então, aquela pessoa, talvez, ela não seja escutada nunca, ela é tão reclamona, ela cronificou porque ela não teve essa escuta, doa as suas energias espontaneamente, entende? Não cria o antagonismo, doa as energias para ela poder, às vezes ela tem um insight, né? Eu mesmo com pessoas, às vezes ela tem um insight, nossa, só reclamando, né, hoje, sabe? Ela tem um insight, assim, do problema de reclamar. Então, no trânsito, às vezes, a fechada que você leva, né, se você vai reclamar daquela pessoa, você não sabe, às vezes aquela pessoa está com pressa, está com um monte de contrafluxo, está com um monte de, né, e aí você teve a oportunidade de jogar uma energia para transformar aquele dia melhor daquela pessoa. Lógico que você precisa levar em consideração a multidimensionalidade, a questão energética, toda essa responsabilidade, essa autorresponsabilização que a gente tem enquanto intermissivista, né? De deixar esse registro holopensênico, essa marca, né, por onde você passa em dia full time. Verdade. Tem algumas pessoas que elas têm um nível realmente de reclame, né, muito grande, de queixumes muito grande. Então, não estamos cuidando aí dessa condição. O que eu assim estou pensando dentro das nossas interações, em algum nível a gente está fazendo alguma reivindicação, ou queixa, e quando a gente se posiciona já com preconceito, lá vem a pessoa reclamar ou se queixar disso, essa postura, ela não é interassistencial, como você está trazendo, não é assistencial. E aí é que entra, talvez, o refinamento das autopesquisas de cada um de nós. Porque para a gente ter a convivialidade sadia, é muito importante que todas as partes tenham essa autoconsciência e façam esse percurso que você fez. Você foi atrás para entender a raiz do porquê que você está reclamando, etc., etc. E descobriu, e aquilo te deu todo esse gás para você estar agora se posicionando de melhor forma. Quem não teve essa, vamos dizer, síndrome, desconhece as sutilezas desse sentimento, né? Desconhece. E aí, como desconhece, não sabe lidar com quando a pessoa está, quando se depara diante de uma pessoa que tem a síndrome. Isso aqui eu estou chamando a atenção em relação a isso, né? Só para a gente pôr isso em pauta, para que nas interações a gente consiga avançar, considerar o lado da gente, considerar o lado do outro, para fazer aí uma interação produtiva. É o que eu assim consegui pensar aí. Você deixou o recado aqui para todo mundo, né, Ana? Para mim também. Não, quando eu falo, eu falo de mim. Eu falo de mim, de quanto eu estou examinando tudo isso, porque a autopesquisa, quando você identifica o traço e aprofunda nele, é muito importante. Se você vê que ele é relevante, está te travando, vai atrás e recicla. E aí... Pode falar. E aí a gente precisa levar em consideração, né, a questão da... A Ana travou. Não, tá aí. A questão das fases de recomposição, né, Ana? Ora vítima, ora algoz, né? Ora você se liberta daquilo ali, tem posicionamentos, reciclagens que aquilo ali já não, você não precisa mais, já está pronta a tua autopesquisa no sentido de recim, né? Mas essa questão de recomposição, vítima e algoz, a gente precisa aprofundar nisso para justamente entender as nossas demandas, onde a gente precisa mexer. Excelente. Fica aí a nossa pista para continuar a autopesquisa. Brilhante. Obrigada, Ana. Nosso tempo está acabando, que pena. Regina, pode fazer essa pergunta.
Se você fizer sucintamente, eu consigo Não, também. é rápido, não sei se a resposta é rápida, a pergunta é rapidíssima. Vamos lá, Regina. Como se faz TARES Anônima? Então, olha, dentro da minha profissão, é muita TARES, é muita, né, esclarecimento, trazer... E, assim, eu vejo as pessoas... Então, eu estou acostumada com essa TARES anônima. As pessoas, elas não falam assim, a minha psicóloga falou que isso e aquilo. Isso é uma TARES anônima. Você, por exemplo, Regina, você ainda quer o mérito, né, de que eu ajudei aquela pessoa, entende? Interassistência anônima, eu fiz, você ainda precisa desse mérito, você ainda precisa desse reconhecimento, porque muita gente, às vezes eu vejo assim, eu faço algumas intervenções, ou faço alguma TARES, tem umas que sim, elas falam assim, nossa, Ana, isso foi um divisor de água para mim, mas a maioria, e eu acho que a mais assertiva e a que dá mais energia para a pessoa é aquela que ela mesma intraconsciencialmente, ela teve um insight e ela fez a virada e ela acha que foi por ela mesma. Os amparadores fazem isso com a gente. Mas aí você diz, como é que você passa a informação, né? Só energeticamente? Não. Como é que você toca no assunto? Passa a informação sem ser clara, né? Pessoal, estou te informando como é que você pode resolver esse assunto. Que você tem que dar informação para a pessoa resolver. Como, né? Sem falar diretamente. Regina, sutilmente a gente pode falar para a pessoa, olha, eu não sei se tem lógica para você isso, eu não sei se isso vai fazer, né, se isso condiz com aquilo que eu estou falando, e realmente, se não for, deleta, não sei o quê. Você dá livre-arbítrio para a pessoa, no início já, livre-arbítrio para ela receber aquela informação e ter o livre-arbítrio de querer ressignificar, querer reprocessar na vida dela, ou não, e dizer, não tem lógica. E aí, essa TARES anônima, desinteressada de ser forçada, entende? Para começar, você dá livre-arbítrio dela aceitar ou não aquilo que você está falando. Segundo, depois, ela fez o insight, ela absorveu aquilo, ela intraconsciencialmente, nossa, é simples, é só isso que eu tenho que fazer, legal. Aí você vê que a pessoa foi ali e falou assim, né, todo mundo fala daquela reciclagem daquela pessoa, ou percebe, enfim, e você sabe que você teve ajuda naquilo ali, mas você não... É tranquilo para você não ter aquele reconhecimento, aquele merecimento por aquela mudança da pessoa. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Ana. Não é ficar muda, não. Tá bom, não é nada assim sobrenatural, né? É um caminho, é uma verbalização preparada, né? Tá bem, querida. Ao mesmo tempo que você fala com boas energias, os amparadores estão ajudando a pessoa a pensar naquilo de novo, né? Quando a gente tem, sim, querida. Quando a gente tem expansão, extrapolacionismo, às vezes, a gente usa esse mérito, como a gente, os amparadores, eles não nos cobram nada, eles fazem isso com a gente, tudo é mérito da gente. E a gente faz isso com as pessoas. Obrigado, Regina, Deixa eu fazer agora a minha pergunta para a Ana. Ana, sobre o seu texto aqui, tem uma parte aqui que você fala da antipressão. As reciclagens minimizando as pressões multidimensionais para o enredamento da consciência permanecer na mania de reclamar, né? Minimizando o que você coloca aqui. Aí eu queria saber como é que foi esse passo, se você, antes de minimizar isso, sentiu um aumento da pressão sobre esse processo, e como é que você vê quando chega agora esse processo, você está mais tranquilo de lidar? Ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Minimiza pelo fato de você passar pela reciclagem, né? Minimiza, você acaba fazendo todo um encaminhamento, mas também aumenta, porque é que nem eu falo, né, aumenta os credores na porta e para portas, porque você tem mais estofo. Então, ao mesmo tempo, né, que minimiza, também aumenta. Então, é paradoxal. Eu senti, a partir,
dá um refresco, dá um alívio, entende? Nossa, aquele bolsão, primeiro bolsão que você acessa, ali é pressão, entende? Ali é pressão. Aí depois você dá uma boa, agora, por exemplo, eu mexi no tema de novo, outras demandas, vem outras, então acelera de novo a pressão, entende? Então, quando eu falava em antipressão, né? Mas você dá conta, minimiza porque também você dá conta de muita coisa, né? Você acaba criando mais estofo sobre aquilo ali, e quando vem, assim, aquela questão de dedo na moleira, você pensa, sim, eu fazia isso, mas eu já reciclei. Sim, realmente, eu também, eu tinha essa demanda, eu tinha essa carência, né? Eu justamente me pegavam, assim, nos pontos, né, nos gargalos, mas como a gente já superou, aquilo já não é mais um gargalo, você acaba se fortalecendo dentro da sua própria resim, né? Então, trabalhar essas carências, essas insatisfações, né? E isso faz com que diminua a pressão, mas, ao mesmo tempo, tu cria mais estofo para atender mais consciências. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Né? Eu queria ter essa visão, né? Porque a gente tem muita sensação, quando a gente começa a reciclar, tem um aumento da pressão, né? E aí você vai depois contornando melhor isso. Nós estamos chegando aqui no final, faltam 5 minutos, e eu vou passar aí a palavra para a Ana fazer as suas considerações finais, depois a gente faz o encerramento. Então, eu vou ser mais breve aqui, porque a gente tem poucos minutos, né, Isamar? Vocês gostam de pontualidade. Eu quero agradecer, assim, novamente o convite do Rio de Janeiro, da Andréia, né, por intermédio da Andréia aqui de Cascavel, agradecer aí a equipe técnica, né, nos bastidores, agradecer você, Isamar, né, pela mediação, a própria Aracê, que foi um dos meus aportes, onde eu consegui, eu era coordenadora, eu e a Tereza aqui em 2012 até 2015, então eu pude externalizar aí, reforçar um traço da liderança, então eu tenho uma profunda gratidão à Aracê, também queria deixar registrado aqui, né, dizer que foi muito, assim, interessante, eu tive vários insights, vocês mesmos, os colegas aqui, trouxeram algumas ideias para eu repensar, né, e depois eu vou levar isso aqui para eu poder ampliar meu tema, né, gostei muito das reflexões que a gente gerou aqui, quando a gente voltar aí ao presencial, tomara que a gente tenha a oportunidade de se reencontrar, eu quero ir para Aracê também, né, e vou levar aqui as ideias, as reflexões e agradecer muito por essa oportunidade, né, de todos estarem aqui, quem eu convidei, está participando, enfim, quem não pôde, quem vai assistir depois, que já me pediram o link, que vai ficar gravado também, enfim, grata pela oportunidade, especificamente nesse dia ressomático. Então, Aracê agradece, parabéns para você. Vamos dar duplas palmadas para Ana Rita, palmadas pela pesquisa e palmadas pelo aniversário. Obrigada, gente. Ok? Aniversário hoje? É hoje aniversário dela, pode dar novas palmadas aí. Pessoal, vou fazer aqui um reclamezinho. A Eliane já botou aí no chat que tem o endereço ali do serenario@aracê.org. Quem se interessar em fazer o serenário, é só entrar nesse site aqui, o serenario@aracê.org, e fazer lá a sua comunicação, o seu pedido, que vai ser atendido aqui pela Aracê. E a gente também tem um curso, eu vou botar um link aqui para vocês, não sei se vai ficar, deixa eu ver se ficou. É o curso AOG, eu botei aí, tem um link também do curso para saber mais informações. É o curso Autoconscientização Organizacional, que a Aracê vai estar promovendo. Ela vai ser no dia 10, as inscrições vão até o dia 10/4. Eu botei aqui no chat e tem também o link aqui para saber maiores informações, quais são as temáticas que são tratadas no curso, quem quiser se inscrever.
Talvez, desculpa, Isamar, talvez você tenha colocado não para todos. Checa se a sua mensagem está para todos. De repente não está, desculpe. Deixa eu De repente recolocar. não está, porque não apareceu ainda a sua mensagem. Vê aí se apareceu. Paradora? Sim, agora veio. Beleza, obrigada. Tá? Então, esse é que a gente vai começar esse curso no dia 10/4. É um curso sobre a organização, a automatização organizacional. Aí, quem quiser saber mais detalhes, pode entrar lá no site e pode entrar nesse endereço aqui, araci.org/EAD curso OG, que vai estar lá mais detalhadas as temáticas do curso, pode fazer inscrição lá também. E por último, falar para vocês que o Debatologia ele ocorre todo primeiro domingo de cada mês, e no próximo Debatologia a gente vai ter a pesquisadora, que é a Arid Gnag, que ela vai apresentar o tema Ginossoma, temperamento cosmoético. E aí, para todos vocês, a gente aguarda vocês aí no dia 1º de maio, então. Pessoal, obrigado e até lá. Grande abraço a todos. Abraço. Obrigada, gente.